Olá, meu nome é Camila Galdereto e vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, cujo título é Análise dos estilos de corrida em esteira de corredores recreacionais em diferentes velocidades, um estudo transversal. Orientador professor Dr. Diogo Simões Fonseca, co-orientador professor Dr. Felipe Costa Alvim. Então, a técnica de corrida ao ser executada, ela apresenta diferentes padrões de movimento que são visualmente identificados. E o autor chama isso de estilos de corrida. E esses diferentes estilos de corrida, eles podem ser caracterizados quando a gente analisa a trajetória tanto vertical quanto horizontal do centro de massa corporal. Então, vários parâmetros espaço-temporais são utilizados para estimar características relacionadas à oscilação desse centro de massa. Só que, para os autores, dois parâmetros são chaves para a gente conseguir identificar os estilos de corrida, que são a cadência e o Dutch factor. A velocidade é produto do comprimento do passo e da cadência. Em velocidade constante, esses dois parâmetros eles são inversamente relacionados. Só que com o aumento da velocidade, eles tendem a ter uma relação curvilínea positiva. Muitas medidas e técnicas de corrida estão relacionadas à cadência, como deslocamento vertical do centro de massa, tempo de contato com o solo e força de reação do solo. Com o aumento da velocidade, a gente tem também uma diminuição do tempo da fase de apoio e o aumento da fase de voo, do tempo da fase de voo, consequentemente, um menor Dutch factor, já que esses dois parâmetros são relacionados inversamente proporcionais. Com o aumento do tempo da fase de voo, a gente vai ter uma maior vertical do atleta na decolagem, devido a essa maior reação de força do solo, consequentemente, uma maior oscilação vertical do centro de massa. E todas essas adaptações frente ao aumento da velocidade vêm sendo associadas a mudanças da cinemática na corrida, como, por exemplo, maior flexão de tornozelo e joelho durante o apoio médio. Então, o Dutch Factor, os autores mostram que ele é funcionalmente representativo de um comportamento biomecânico global. E ele é considerado uma medida conveniente tanto para a gente identificar visualmente esses estilos de corrida, quanto fazer comparações interindividuais. Só que o Dutch Factor isolado ele não é o suficiente para ele conseguir distinguir esses estilos de corrida. A gente precisa do deslocamento para frente. E isso quem vai nos fornecer vai ser a cadência. Por isso, o Dutch Factor e a cadência são os dois parâmetros chaves para essa identificação visual dos estilos de corrida. Então, qual é a proposta teórica dos autores? Nós temos, eles classificam 5 estilos de corrida. Então, a gente tem aqui no eixo vertical, com a fase de voo longa com menor Dutch factor, indo para uma fase de voo curta, ou seja, com maior Dutch factor. No eixo horizontal, uma cadência maior, caminhando para uma cadência menor. E os 5 estilos de corrida proposto. O bounce, que seria, dentre os 5, tem menor Dutch factor. O sit, que tem parâmetros intermediários. O push, que tem uma cadência menor. O stick, que tem um Dutch factor maior. E o hop, que tem uma cadência maior. Os estilos de corrida propostos relacionam diretamente a parâmetros espaço-temporais, como nós vimos, e por isso devem ser definidos em função de uma velocidade. No entanto, tais aspectos já estão sendo explorados na literatura para pessoas que praticam corrida no solo. Não tem na literatura trabalhos que investigam os estilos de corrida em relação ao incremento de velocidade para corredores recreacionais que utilizam a esteira na sua prática clínica. Então, o objetivo geral é aplicar o contexto teórico dos estilos de corridas propostos a corredores recreacionais em esteira em diferentes velocidades. E os objetivos específicos, verificar o comportamento dos dois desfechos cadência e Dutch factor para as diferentes velocidades de corrida, examinar a relação entre cadência e Dutch factor e investigar o comportamento individual dos participantes em diferentes velocidades de corrida. Foi um estudo transversal, utilizando uma base de dados de uma clínica local de análise de movimento de 2020 a 2023, e por uma amostra de conveniência, a nossa amostra foi composta por 30 corredores recreacionais. Então, quais foram os critérios de inclusão? Ambos os sexos e corredores igual ou superior a 18 anos, e os critérios de exclusão,
histórico de procedimento cirúrgico envolvendo o membro inferior dentro de 6 meses anterior à coleta, e corredores que o tempo da fase de voo foi igual a zero, o que não caracteriza uma corrida. Então, a aquisição dos parâmetros foi feita por sensores inerciais da Noraxon, com frequência de aquisição de 100 Hz, e foi coletado todos esses parâmetros, só que os parâmetros chaves para a identificação dos estilos de corrida foram cadência e o Dutch Factor. Os sensores foram posicionados conforme indicação do fabricante, então foram 9 sensores distribuídos entre cervical, torácica e lombar, 2 nas coxas, 2 nas pernas e 2 nos pés, conforme mostra a figura. Para a calibração do equipamento, foi pedido ao indivíduo para olhar para um objeto fixo durante 30 segundos, e após foi pedido cada indivíduo para correr nas velocidades 8, 10 e 12, respectivamente, 4 minutos em cada velocidade. Os 3 primeiros minutos foram feitos para adaptação e o minuto final foi gravado de cada velocidade. Então, foi realizado o teste Shapiro-Wilk, medidas de tendência central e dispersão foram apresentadas os de distribuição normal por média e desvio padrão e não normal pela mediana intervalo interquartil. A análise das diferenças entre as 3 velocidades, tanto para a cadência quanto para o Dutch Factor, foram avaliados através do modelo de equações estimativas generalizadas, o GEE, e o pós-teste de Bonferroni. A relação entre esses dois desfechos, Dutch Factor e cadência, foi analisado por meio de regressão linear simples para cada velocidade. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software estatístico R. Então, na base de dados inicial, nós tínhamos 103 sujeitos, foram excluídos 5 sujeitos porque tinham dados incompletos, 65 sujeitos porque não correram nas 3 velocidades e 3 sujeitos porque apresentaram porcentagem da fase de voo igual a zero, o que não caracteriza uma corrida. Então, o total de participantes da pesquisa teve um N de 30. Em relação às características demográficas, o peso, nós tivemos distribuição não normal, que é representada pela mediana intervalo interquartil, 75, de 65,7 a 82,9. Já a idade e a altura tiveram distribuição normal, representada aqui pela média e o desvio padrão. A idade teve uma amplitude de 15,59, já a altura teve uma amplitude de 1,58 a 1,90. Então, esses dois gráficos mostram, o primeiro, a cadência em relação às velocidades 8, 10 e 12, e o segundo, o Dutch Factor, em relação às velocidades 8, 10 e 12. Com o incremento de velocidade, a cadência foi aumentando nas 3 velocidades, uma diferença estatisticamente significante, e do Dutch Factor diminuiu com o aumento da velocidade. Nas 3 velocidades também, uma diferença estatisticamente significativa. Aqui nós temos a associação entre os dois desfechos, Dutch Factor na horizontal, cadência na vertical, para as 3 velocidades, 8 km representado em preto, 10 km representado em azul e 12 km representado em vermelho pontilhado. A gente teve uma associação positiva estatisticamente significativa apenas em 12 km por hora. Então, o estudo consistiu em avaliar corredores recreacionais de esteira, e apesar de muitas pesquisas realizarem estudos em ambiente de laboratório de forma controlada, usando a esteira, e a gente saber que elas geram padrões de movimento biomecanicamente semelhantes, há uma possibilidade potencial da esteira influenciar nos parâmetros espaço-temporais. Então, a gente tem, com o aumento da velocidade, um aumento da cadência e uma diminuição do Dutch Factor. O aumento da velocidade afeta tanto as demandas biomecânicas quanto metabólicas. Do ponto de vista biomecânico, à medida que aumenta a velocidade, a gente tem maior força de reação do solo, e isso pode aumentar de 2 a 3 vezes o peso corporal. Com o aumento da velocidade, a gente tem também aumento da fase de voo e aumento da velocidade vertical, maior oscilação vertical do centro de massa, e isso aumenta o gasto energético. Portanto, uma maior linearidade no deslocamento resulta em menor demanda metabólica. Então, o aumento da velocidade ele pode ser compensado pelo aumento da fase de voo ou compensado também pelo aumento da cadência. E isso vai resultar em menor oscilação
vertical do centro de massa, redução da carga de impacto da aterrissagem e menor absorção de energia pelas articulações dos membros inferiores. A adoção de cadência superior à preferida pode ser benéfica para reduzir risco de lesão, sendo uma boa estratégia para incrementar a velocidade. Corredores experientes optaram por uma frequência de passada mais próxima do mínimo para o consumo de oxigênio, maior frequência de passo e menor comprimento de passo, do que corredores novatos, considerando mesma velocidade de corrida e intensidade fisiológica. Então, parece que essas alterações na cadência podem influenciar tanto a demanda metabólica quanto a biomecânica e interferir no desempenho, apresentando um papel que deve ser considerado na prevenção de lesões, já que essa prevenção ela é multifatorial. Então, a gente tem que considerar essa estratégia de manipular a cadência dentro de um contexto de treinamento. Tiveram alguns sujeitos que não seguiram o comportamento de um grupamento, dos grupamentos em relação aos estilos de corrida. Eles fugiram do comportamento do grupo, o que pode ser explicado pela variabilidade motora, que está presente em todos os sistemas biológicos. Ela se refere às variações normais não lineares do desempenho motor ao longo de repetições de uma tarefa. Isso permite a criação de um repertório de movimentos baseados em habilidades e características do indivíduo que refletem toda essa complexidade que é o sistema de movimento. Os corredores, então, eles vão se adaptar ao movimento em função da tarefa, do ambiente e dos fatores intrínsecos, e utilizando um repertório comportamental possível para realizar a determinada função. Então, dentro das limitações do estudo, o modelo proposto, ele leva em consideração apenas variáveis do plano sagital. Então, eles não levam em consideração as possíveis influências de outros componentes. E a gente também não teve um ponto de corte para determinar as análises dos desfechos de cada estilo de corrida. Então, foi apresentada apenas uma análise exploratória, qualitativa. Em conclusão, as mudanças incrementais de velocidade, elas impactam significativamente nos estilos de corrida em corredores recreacionais em esteira. A associação da cadência e do dot factor foi mais pronunciada na velocidade mais alta, 12 km por hora, indicando um efeito de limiar em velocidades mais altas. Esses insights, eles estendem a aplicação desse modelo de eixo duplo proposto pelos autores na categorização dos estilos de corrida para corredores recreacionais em esteira, fornecendo informações valiosas como a velocidade influencia a mecânica da corrida nessa população. As descobertas do estudo têm implicações potenciais para a prevenção de lesão e otimização do desempenho em corredores recreativos. Obrigada.